Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E essa semana estamos tratando sobre o que é que você tem para dar, né? Já ouvimos sobre Jesus, já ouvimos sobre perdão e hoje nós vamos tratar de uma outra possibilidade que você tenha para dar, que nós temos, na verdade todos nós temos. O assunto hoje é conselhos. Talvez você está pensando aí, né? Ah, pastor Gilberto, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Eu sei que a maioria de nós não gosta de conselho, né? Especialmente dos mais velhos, né? Mas lembra, todo conselho tem uma base de experiência, né? Experimentalizada já vem com uma certa premissa, né? Você está vendo aí que para ser autorizados os remédios precisa de ter passado por um período de experiências e garantidas que aquilo funcione e tudo mais. Agora, é claro que o conselho pode ser uma coisa que você precisa verificar, né? O que é que aquele conselho trouxe, de onde veio, né? Ah, eu tenho falado na igreja bastante sobre isso, que a gente tem que duas coisas, né? Nossos filhos pequenos precisam amadurecer o quanto rápido mais possível e ele tem que estar enxergando a vida do adulto, porque a vida de adulto é a vida que vai ser representativa no que você faz, o que você não faz e tudo mais. Quanto mais cedo a barreira rompida é necessária, né? E segundo, é que você vai ficar idoso, né? Não precisa ficar velho, né? E quando eu digo isso, você fala assim, olha a Dilma aí de novo. Não, não quer dizer isso. Quer dizer que você deve envelhecer bem, né? Você deve ser capaz de dar um conselho. E, de novo, como o conselho é experimental, ele já teve uma vida própria, então observe bem o conselho. Ouça com atenção. Às vezes a gente rejeita o conselho sem saber se ele realmente é bom ou não. Então por que você está dizendo aquilo? Né? Olha, se você sair correndo na chuva, eu já fiz isso e caí, me arrebentei todo, me molhei todo, sujei todo. Aí você vai falar, bom, quantos anos você tinha quando aconteceu isso? Né? Ah, tantos anos, E onde é que você estava correndo? Aí você vai entender qual é onde estava a linha da experiência que aquela pessoa teve naquele tombo, né? E aí você vai poder dizer realmente esse negócio de correr na chuva é um negócio perigoso. Ou não, você vai dizer, não, é que ele estava correndo na roça, lá é terra de chão, e estava muito molhado, muito úmido, chovendo muito tempo, e ele escorregou. Mas eu vou correr no asfalto, então é diferente. É, você vai ter que fazer as perguntas e tomar sua decisão. Né? Agora, só lembrando, né, o que nós já tratamos ontem, né, como resultado para mim, a minha premissa, né, meu ponto crucial, onde se baseia a minha vida, o sentido da vida para mim, é a ressurreição de Cristo e a ressurreição e a vida eterna do salvo. Sem isso, a vida não teria sentido para mim. Né? Então, é a partir dessa premissa que eu vou construindo os valores que eu vou, então, viver. De novo, por que eu falo sobre isso? Porque nós estamos abordando esse tema que eu tenho para dar. E sem a esperança da vida eterna com Cristo, uma vida que vem sem dor, sem tristeza, ao lado de Deus pela eternidade, então qual seria o sentido da vida? E por que você vai observar e vai olhar? Por que nós estamos olhando para esse texto? Porque esse texto também é um texto experimentado, ele passou por uma experiência. Né?
Nosso texto é Colossenses capítulo 3, nos versos de 12 a 17. Eu vou ler o verso 12 e depois nós vamos ler cada verso conforme a gente vai andando aqui no nosso assunto. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Colossenses 3, 12. A ideia aqui é entender que o conselheiro, o conselho, ele precisa estar dentro de um ser humano capaz, né, de dar o conselho, né, que experimentou. Agora, não rejeite só porque aparentemente a pessoa não segue o conselho dela, né? Às vezes ela não segue mesmo, mas aquilo pode ter muito sentido, então ouça. E lembra, Deus está construindo um ser humano capaz de fazer esse trabalho bem feito. Então, você vai passar por um processo aí de crescimento, de maturidade para que isso seja uma verdade positiva sempre. Em tempos de crise, né, no nosso caso aqui, crise não apenas a crise da saúde, mas doutrinária e moral, e era a questão que estava acontecendo aqui entre os colossenses, e às vezes a comunhão cristã, a comunidade cristã, o aconselhamento mútuo, ele pode sofrer falta de significado, né, quanto a essa luta que a gente tem sobre questões ligadas à vida comum, né? O alvo aqui é que sejamos capazes de ter um ministério sem ministro, sem cargo, mas com grande alcance espiritual, entendeu? Não é porque sua igreja não tem um ministério de aconselhamento mútuo. Eu conheço algumas igrejas que têm um ministério de aconselhamento que é fantástico, e eu espero, em nome de Jesus, um dia termos lá na nossa igreja. Mas, enquanto isso, vamos formar os conselheiros, né? Porque eles têm que estar prontos para ajudar outros que estão vivendo e observando a sua própria vida. Então, é um ministério sem ministro, sem cargo, mas com grande alcance espiritual, né? O que envolve, então, a comunhão no aconselhamento mútuo? Em primeiro lugar, a queixa. Verso 13 vai dizer assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa é contra outrem, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. Né? Então, tem uma queixa? Tem. Então trate a queixa. Né? Então, o que se configura em motivo de tristeza e insatisfação contra o irmão, ela pode ser justa ou não, mas separa as pessoas. As queixas são vencidas pelo perdão. Nós tratamos isso ontem, né? Precisamos, então, encarar o perdão como uma resposta clara para muitas, talvez a maioria das queixas ao nosso redor. Perdão mútuo. Perdoar é suportar, e suportar aqui não é pôr nas costas, né? Suportar é ser suporte. E também esperar o irmão amadurecer. Né? Não é fácil, né? Eu não estou dizendo que é fácil. Lembra, a salvação é de graça, mas a vida cristã tem um preço e é alto. Né? Então, eu preciso crescer. Né? Eu preciso pagar a dívida do irmão, eu preciso imitar o perdão de Jesus, que já me perdoou. Segunda coisa, o que envolve a comunhão no aconselhamento mútuo é a imaturidade. Né? No verso 14 vai dizer o seguinte: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então eu preciso de ser maduro. Né? O que é maduro? É ser capaz de fazer o que eu tenho que fazer e não somente reagir ao que o outro está fazendo comigo. Né? Infelizmente, o cristão é muito mais conhecido, não pelo que ele faz, mas como ele reage ao que é feito com ele. Muitas vezes é puro egoísmo disfarçado como uma caricatura de amor, né? E aqueles olhos marcantes de eu vou fuzilar você, né? Porque ao contrário do amor, coloca a si mesmo acima de tudo. O egoísta sempre ele acha que ele é melhor que o outro, então ele não pode ser tratado daquela maneira, né? Eu já vi gente boa, cristãos que começaram muito bem e terminaram muito mal, né?
O amor é o vínculo da perfeição, da maturidade cristã. A imaturidade é a marca do cristão que não quer crescer. Ele não quer crescer. Ele quer continuar mamando. Só que lembra, né? A gente nasce chorando, aprende a chorar para mamar e o mamar vem. Só que, queridão, eu acho que se você está me ouvindo aqui, você não é criança. Né? E aquele negócio de chorar para mamar não vai dar certo mais. Você já passou dessa época. Então eu preciso aprender a amar os irmãos. Faz parte da nossa espiritualidade equilibrada e saudável. Aleluia. Número 3, a questão da arbitrariedade atrapalha o julgamento, atrapalha a capacidade, atrapalha a comunhão, atrapalha o aconselhamento mútuo. O verso 15 vai dizer o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E lembra, agradecer não é apenas quando você recebe alguma coisa na igreja ou na sua casa, né? Eu acho que você tem esse bom hábito de alguém te dar alguma coisa, você fala obrigado, né? Ou muito obrigado. A minha neta fala muito obrigado. Mas ela é encorajada a falar, viu? O que é isso? Isso chama-se educação. Não é gratidão. É educação. A gratidão, ela tem um peso de atitude, né? Você fala, mas como é que eu vou identificar uma e outra? Eu não posso identificar de ninguém, ao menos seja situações como essa que eu mencionei, mas eu posso julgar a mim, né? Então a arbitrariedade busca estabelecer as próprias regras nos relacionamentos, instalando a instabilidade das emoções, dos desejos e do pecado de cada um sobre outro. Para Paulo, a paz de Cristo deve ser o árbitro. Né? A paz de Cristo deve ser o árbitro. Ela estabelece o equilíbrio interior motivado pela vontade de Deus e promove, então, a gratidão. A paz de Cristo. Eu não estou sendo... E, de novo, queridão, queridona, é algo que você sabe e eu nunca vou saber disso. Só você e Deus. E quarto, e último lugar, o que vai atrapalhar a nossa comunhão e o nosso aconselhamento mútuo é a falta de instrução na palavra. No verso 16, ele está dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. O aconselhamento é uma responsabilidade cristã. E eu tenho que tomar cuidado com essa questão da subjetividade, da falta de instrução na palavra. Eu não sei. Irmão, se você está mais de um na igreja, você sabe muito mais do que 100% dos que não andam numa igreja todo fim de semana. Então você sabe, você pode digamos assim, se achar mais fraca para poder curtir a fraqueza, né? Eu também já ouvi isso. Por isso a idade traz muita experiência, né? É interessante. Então, precisamos entender isso, que a falta da instrução da palavra, ela vai favorecer a cultura do achômetro, né? O que você acha? O que você acha? Mas eu preciso olhar para a palavra, ver como é que Deus está tratando comigo e ver o que Deus está fazendo através da sua palavra, né? E quero entender que você e eu fomos chamados para esse projeto onde Deus está trabalhando na vida um do outro através dos conselhos. Amém, irmão? Que Deus te abençoe, que a graça de Deus traga todo interesse verdadeiro e profundo para que a sua vida e a minha vida possa ser favorecida por Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, querido.